Quantas vezes nós temos as oportunidades na nossa vida de realmente tornar o nosso dia o melhor dia? E quantas vezes também elas passam despercebidas, simplesmente passam. Porque algo que a gente precisa ter muito respeito é com o tempo. E o tempo é algo que não volta, literalmente. A oportunidade do tempo é algo que não volta. Aproveitar dos momentos é diferente de se aproveitar dos momentos. As conexões, as oportunidades surgem destas conexões. Quantas coisas no seu dia estão só passando? E você vai deixando, reclamando, se irritando. E de repente um dia passou. Eu trago a leitura hoje do Salmo 25. É uma parte dela, que diz o seguinte: A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensine-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Quem são os inimigos? E quem é o Senhor da sua vida? Porque Deus, na sua plenitude e competência absurda, Ele nos presenteou, como eu sempre falo, com um grande empreendimento, a nossa própria vida, e se colocou como um grande sócio. Onde está a tua parte dessa sociedade? Esperando acontecer, deixando que aconteça? E esses medos, ou esses inimigos, onde eles estão? São reais ou apenas na sua imaginação? Muitas pessoas se comportam como vítimas simplesmente pelo fato de acreditarem assim se tornarem mais merecedoras da atenção de outras pessoas. Terceirizam suas responsabilidades. E assim, aumentam o número de inimigos. Porque quem tem muitos inimigos precisa de mais atenção, de mais cuidado. Está mais vulnerável, de certa forma. E quem é o grande Senhor da sua vida? Quem comanda a sua mente? De nada vale considerar que Deus existe se as suas decisões são pautadas pelas suas escolhas, sobre a sua história, sobre as suas vontades. Na dificuldade de terceirizar para Deus as soluções, fica fácil demais. E você tem a capacidade, você tem tudo o que precisa para conseguir construir qualquer coisa na sua vida. Nunca sozinho, nunca sozinha, mas tem tudo o que precisa.
Que nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 22 de junho de 2022, você consiga perceber a capacidade e competência que você tem. Ah, Ederson, mas eu não sei usá-las. Ótimo, aí você se conecta com pessoas que vão te ajudar. Entenda, se conheça, perceba as suas competências, perceba a sua essência de como você funciona. Nenhuma dor que você tenha passado foi em vão. Elas trazem recursos incríveis para a sua vida. Desde que você saia da dor. Desde que você pare de reclamar do que viveu e honre o que você viveu. Assuma a responsabilidade de colocar em prática tudo o que você aprendeu. Simples assim. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa realmente fazer parte do seu dia a dia. Que você consiga nesse momento agradecer por tudo que está ao teu redor. Cada situação. Para quem quer ter controle de tudo, relaxe um pouquinho mais. Talvez você está mais segurando o processo do que fazendo com que ele flua. Permita-se e permita com que pessoas também possam fazer a parte delas. Para você que não consegue levantar da cama, está cansado, a preguiça tomou conta, entenda, todos os seus resultados são méritos seus. Então, parabéns. Não deixe a sua vida na mão de outras pessoas. Assuma as rédeas, seja o Senhor da sua própria vida. Deus já fez a parte dele. Agora é contigo. Que realmente essa manhã de quarta-feira seja uma manhã inspiradora para você. Que você consiga ver em tudo, em qualquer situação, a solução dos seus problemas. Levante-se, vá para frente de um espelho e olhe para a pessoa mais importante da sua vida. É essa pessoa que você está olhando agora no espelho que tem tudo o que precisa, que você precisa para resolver todos os seus problemas e conquistar tudo o que você quer. Você pode sim ser quem você quiser, desde que você considere e entenda e aprenda quem você é. Qual a sua essência e como você funciona. Aí sim, aí você sabe o terreno que você está plantando as melhores sementes da sua vida. Conheça-se, aprenda como você funciona, a sua essência. Desapegue-se dos momentos difíceis da sua vida e absorva tudo que você conquistou através desses mesmos momentos difíceis. É isso que tira você do lugar que você está e te leva para um lugar melhor. O sofrimento não. E nunca desmerecendo qualquer situação de dor que você tenha passado. Eu respeito. Respeite, mas não fique abraçado nela. Toda dor gera um recurso. E você é uma pessoa vitoriosa. Assuma tudo isso. Agora 7h53 dessa manhã incrível aqui na Rádio Jara. Eu desejo a você realmente um dia maravilhoso, o melhor dia da sua vida até agora. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você permita que realmente Ele faça parte. E que esse grande empreendimento que você ganhou de presente, a sua vida, que você possa assumi-la com responsabilidade, organizando, gerenciando, cuidando de cada parte. É um presente e ela já veio com sócio. Essa empresa já tem um grande sócio.
e é Deus. Um ótimo dia e que Deus te abençoe muito. Daqui a pouquinho a gente já volta aqui com o nosso entrevistado para falar sobre vendas, o poder de algumas coisas que muitos empreendedores não dão atenção e nem sabem que existe. Estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Jara, já com o nosso entrevistado, para falar sobre algumas situações para os nossos queridos empreendedores. A gente vem falando muito sobre algumas situações que o empreendedor precisa dar atenção. E vamos falar, por exemplo, sobre ativos ocultos. O que seria isso? Exatamente. Estaremos falando aqui com o Eduardo Carmouche, especialista em crescer e em aumentar vendas de empresas. Eduardo passou toda a sua vida profissional trabalhando para resolver inúmeros problemas complexos e consertando operações que estavam com um desempenho muito abaixo do que realmente poderiam atingir. E esse é o nosso entrevistado de hoje. Já vamos começar aqui então o nosso bate-papo empreendedor. Bom dia, Eduardo. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Ótimo, que bom. E falar sobre vendas, sobre melhorar a performance das empresas é algo que para mim é muito importante. Eu trabalho com isso também e quando a gente, claro, numa vertente um pouquinho diferente, sobre análise comportamental, mas eu sempre bato muito na tecla sobre a venda, né? A grande mágica que a venda faz em qualquer tipo de negócio. Ela é o combustível, é o coração, a alma do negócio. É a alma de fazer o negócio acontecer. Conta um pouquinho pra gente saber, né, um pouquinho da sua trajetória, quando você começou, há quanto tempo você vem fazendo isso na vida das pessoas, das empresas. Eu tenho uma história interessante. Eu comecei há mais ou menos 30 anos atrás, quase 30 anos que eu já faço isso e fiz em diversos países pelo mundo. Trabalhei em 20 países diferentes e com quase 3 mil clientes. Porque não importa a empresa, não importa o segmento de atividade, seja um fabricante, um distribuidor, um varejista, um prestador de serviço, todos eles têm o que eu chamo de ativos ocultos. Então, via de regra geral, eu brinco que todo empresário ele é bem mais rico do que ele imagina. Ele só não sabe disso ainda. Sim. Então, a maneira como o empresário normalmente atua no seu mercado é uma maneira muito linear e de uma perspectiva muito bidimensional. Então ele compra um produto, ele vende o produto e basicamente para por aí. Mas e qualquer que seja a empresa, seja um fabricante, um distribuidor ou um varejista, não importa o segmento de atividade, ele está numa única função. E a função dele é bem simples, é gerar um novo cliente. Então toda empresa está no trabalho de gerar novos clientes para sua empresa. Uhum. Só que o grande problema é que depois que ele investe essa pequena grande fortuna, que não custa barato trazer um novo cliente para uma empresa, é a atividade mais cara para qualquer segmento de atividade, é trazer um novo cliente para a empresa. Depois que ele traz esse novo cliente para a empresa, aquilo vira apenas um número de computador, ele não faz mais nada com isso. Sim, ele acaba esquecendo e uma série de coisas que pode ser feita. Então, eu percebi, trabalhando em vários setores diferentes, que um setor totalmente desconhecia, não tinha a mínima noção do que o outro setor fazia. Então, por exemplo, vamos supor que você está querendo prospectar novos clientes. Um determinado setor vai usar de mídias sociais. Outro setor vai fazer anúncios, vai fazer feiras comerciais. Outro setor vai contratar uma equipe de telemarketing para fazer uma prospecção. Outro setor vai colocar vendedores externos. Qual deles estão certos? Todos estão certos. Mas o que eu aprendi trabalhando com tantos setores diferentes é quando você pega uma estratégia, um conceito, uma ideia que é totalmente única em um determinado setor e aplica num setor novo. E isso tem um impacto de uma bomba atômica em termos de resultado. Porque todo mundo está seguindo a boiada. Então, o que o líder faz, todo mundo faz. Então, se ele está fazendo anúncios via internet, todo mundo está fazendo anúncios via internet. E, obviamente, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter resultados lineares. Você vai crescer 1 dígito, 2 dígitos ao ano, porque é o único jeito que você conhece de fazer crescer sua empresa. Mas existem inúmeras outras possibilidades, inúmeras outras maneiras que está fora do escopo da maioria das empresas, da maioria dos empresários e empresárias. Sim, e essa é uma realidade, porque empreender não é algo tão simples e não tem uma escola
convencional que ensine a empreender. Por esse motivo a grande dificuldade da maioria. E eu sempre falo, Eduardo, que ideia todo mundo tem, só que visão de como aplicar essa ideia são poucos. E eu estimulo muito essa questão visionária, porque de ideia por ideia, se todo mundo tivesse a mesma, todo mundo teria os mesmos benefícios e resultados. Esses dias eu vi um documentário e achei interessante, que ao mesmo tempo que eu me lembro como é que era o Bell, que inventou o telefone, outro cara na Europa também inventou o telefone. Na mesma época, no mesmo período. Então, ideias estão no ar, estão no etéreo. A questão é como é que você aplica essa ideia, como é que você coloca em função. Porque o que vai mudar, o que vai transformar a ideia em algum resultado concreto, chama-se ação. Se você não colocar em ação aquela ideia, não adiantou nada a ideia. Exatamente. E Eduardo, eu ainda reforço essa questão da ação, que é ação na direção certa, né? Sim. Porque não adianta só fazer, né? Que tem assim, às vezes aquelas questões de tipo, não, o que importa é fazer. Mas fazer para onde, né? Talvez o cara mensurou todo o plano estratégico dele. Eu falo que processo é importante, mas se direcionar o carro para o caminho errado, o carro vai funcionar do mesmo jeito. Tem uma metáfora que eu gosto muito, não sei se você lembra daquele filme da Alice no País das Maravilhas. Sim, sim. Tem uma cena que eu acho ontológica, que eu uso muito com todos os empresários. Ela chega numa encruzilhada e está perdida. Ela não sabe se ela vai para a esquerda ou se vai para a direita. Aí ela olha e vê o gato em cima da árvore. É o gato malhado, acho que chama, não me lembro mais. Acho que é. E aí ela pergunta para o gato, qual das duas direções eu devo ir? Devo ir para a esquerda ou para a direita? Aí o gato pergunta para ela, para onde você está indo? Ela fala, não sei. Falou, então qualquer caminho serve. Exatamente, não saber para onde está indo. Então é fundamental que o empresário, a empresária define exatamente aonde quer chegar, tá? E aí no momento que você sabe aonde você quer chegar, aí você aplica a estratégia correta. E outro grande problema que aflige principalmente as pequenas e as médias empresas, elas são táticas, não são estratégicas. Qual a diferença? A estratégia é o grande plano global, aonde eu quero chegar. Eu estou num ponto A, eu quero chegar num ponto B. Essa é a minha estratégia. A tática é a maneira, a forma, o jeito, como é que eu vou chegar nesse ponto B. Então, a maioria das pequenas, principalmente das pequenas e médias empresas, estão mais focadas no curto prazo. Como é que eu pago a folha de pagamento desse mês, como é que eu cubro o meu aluguel, do que posicionar a empresa para crescer a níveis sustentáveis a médio e longo prazo. Então, eles continuam fazendo basicamente o que todo mundo do setor dele faz. É o famoso segue a boiada. É por isso que eles têm resultados incrementais. E outro grande problema que eu vivencio no meu dia a dia, que é o grande problema das empresas de uma maneira geral, eles estão sendo suportados e mantidos por uma única fonte de receita, que vem normalmente através dos vendedores. Qual o problema dessa estratégia? O problema é que você coloca todos os ovos na mesma cesta. Se os seus vendedores venderem, perfeito, o teu telhado, o teu faturamento vai crescer e vai aumentar. Mas se você tiver qualquer problema, por exemplo, um problema que eu vejo comum em todas as empresas, eles têm uma dificuldade tremenda de contratar mão de obra especializada, principalmente quando se fala de vendedores. Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia que eu aplico com quase todos os meus clientes, que é a estratégia do super vendedor. Como é que uma empresa pode contratar super vendedores para a sua empresa? E por que um super vendedor? Porque ele muda a dinâmica de venda da empresa. E a diferença de um super vendedor para um vendedor normal é bem simples. Ele aguenta tomar não. O vendedor normal não aguenta. Ele toma um ou dois não, fala, não é meu dia, não vou vender hoje, vou embora para casa, vou assistir meu jogo de futebol. E o super vendedor é que nem aquela bateria Duracell, ele continua indo até atingir a meta dele, até fechar os objetivos dele. Então tem uma série de coisas que pode ser feita. Por exemplo, o que aconteceria se uma empresa que está hoje sendo suportada através de vendedores, ela adicionasse mais 1 ou 8 novos canais de receita para o caixa das empresas? Por exemplo, uma empresa ela poderia fazer alianças estratégicas com outras empresas complementares. A maior parte das empresas nunca analisou ou mensurou a possibilidade de fazer essas alianças estratégicas.
E essas alianças estratégicas mudam totalmente a dinâmica e o fluxo de receitas de uma empresa, positivamente, que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Então, todas as empresas têm possibilidades de crescer fantasticamente, só que eles estão limitados e o principal fator limitador é a percepção do empresário que ele tem que fazer do mesmo jeito que os concorrentes dele. Eu falo que essa questão de abrir o precedente de uma nova renda em parceria com outras empresas, outros empresários, está muito conectada, né, à base do meu trabalho, que é a parte do comportamento. Os empresários têm medo de perder. Tipo, convidar alguém para fazer um negócio junto, ele acredita que alguém vai tomar a ideia dele, que a ideia dele é igual a de todos, né? Então, assim, é um pouquinho contraditório quando se tem a vontade de crescimento, né? Eu digo que vontade todo mundo tem, né? Mas vontade é uma coisa que dá e passa. Se você não tem uma estrutura, um plano de negócio realmente estruturado, um mês para mudar a estratégia para o outro é rapidinho. Aí é o que você falou. Quando se tem um plano a longo prazo, com mais robustez, segue-se melhor, porque você está vendo mais longe. Sim, quando você vê muito perto, tipo, tentou aqui, não deu certo, vamos tentar outra coisa. Ah, não deu certo lá, vamos tentar outra coisa. E isso é cansativo demais, caro demais, porque imagina, você ter que mudar em uma viagem de 1.000 km, andar com 5 carros. O quanto custaria, o quanto se perde, né, nessa mudança de carro. E é o que as empresas e os empresários fazem, eles mudam de estratégia muito rápido. Eles mudam de tática, não de estratégia. O jeito de fazer, né, a parte prática, ela é muito vulnerável, ela não tem uma sustentação tão coerente que faça ele seguir. Que daí também tem aquela questão, né, tipo, mas o que ele quer, né? Onde está o ponto de chegada? Eu gosto muito de metáforas e analogias. Teve 3 caras que foram para a Lua: Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Mike Collins. O Mike Collins é o que ficou no foguete esperando os dois irem para a Lua e voltar a esperar eles chegarem para trazer eles de volta para a Terra. Aí um repórter entrevistando o Mike Collins perguntou: Mike Collins, como é que foi sua experiência de sair da Terra? Ele falou: foi resolver simples problemas. Ele falou: puxa vida, ir para a Lua, resolver simples problemas? Ele falou: Falou: ok, explica para mim. Problema número 1, como sair da Terra. Problema número 2, como chegar na Lua. Problema número 3, como voltar da Lua. Simples problemas. Então todas as empresas têm esses simples problemas para serem resolvidos. E o que acontece, via de regra geral, é que a maior parte das empresas tem literalmente uma pequena, grande fortuna dentro da sua própria empresa, que não trabalha, não reconhece e que muito menos capitaliza em cima desses ativos ocultos. Vou te dar alguns exemplos de ativos ocultos que todas as empresas têm. Bom, para quem está ouvindo, quem vai ouvir nessa matéria vai subir para nossa playlist lá no YouTube, vai como matéria também para o nosso site, o www.radiojaro.com.br. Então, o que Eduardo quer falar para você, empreendedor e empreendedora? Que existe muito dinheiro na mesa. Quer dizer, embaixo da mesa, que você não está vendo. Literalmente embaixo. Ativos ocultos. Então, algumas citações sobre possibilidades, sobre realmente dinheiro, né, Eduardo, que está na sua empresa e que você não está vendo. Agora, eu não sei se está embaixo da mesa ou você está com uma venda, né, nos seus olhos. Pode ser também. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você parametrizar o que nós estamos falando agora. Toda empresa tem uma lista de clientes. Pelo menos as empresas médias e grandes, normalmente ele tem uma lista de clientes. Esse é um outro grande problema das empresas varejistas, que a maior parte das empresas varejistas não tem uma lista de clientes. Ora, se ele não tem uma lista de clientes, ele não sabe com que frequência esse cliente compra com a empresa. Ele não sabe quanto que esse cliente gasta cada vez que ele vem comprar com a empresa. Ele não sabe quantas vezes o cliente volta a comprar com a empresa. Então, um grande ativo que as empresas poderiam ter, ele não tem. Então, as empresas de varejo que cometem esse pecado capital de não ter uma lista de clientes. É fundamental que qualquer que seja a empresa, de qualquer setor de atividade, tenha que ter uma lista de clientes. Agora, vamos partir pelo pressuposto que uma empresa tem uma lista de clientes. Dentro da sua lista de clientes, ele tem 2 categorias de clientes lá. Clientes que estão atualmente comprando com a empresa e clientes que um dia transacionaram e que compraram com essa empresa, que hoje, por alguma razão qualquer, já não compram mais. Seja ele não precisa mais do produto,
Seja ele achou uma oferta melhor lá fora, ele morreu, aconteceu alguma coisa que ele parou de comprar com essa empresa. Então vamos supor que ele tenha na base dele 1.000 clientes. E desses 1.000 clientes, 10% estão inativos, ou o que eu chamo de taxa de atrito. Então ele perdeu 10% desses 1.000, então ele perdeu 100 clientes, correto? Uhum. Se ele ativamente conseguir trazer de volta pelo menos metade desses 100 clientes, é como se ele tivesse trazido 50 novos clientes de volta para a empresa. Qual a vantagem? O custo para trazer de volta esses 50 clientes é infinitamente menor do que se ele fosse fazer qualquer atividade, seja colocar anúncios, seja fazer feiras comerciais, seja fazer mídias sociais, qualquer que seja, para trazer 50 novos clientes para a empresa. Então a maior parte das empresas nunca olhou a sua própria lista de clientes, nunca retrabalhou de forma efetiva, de forma certa, a sua própria lista de clientes. Outro grande ativo que as empresas têm, os prospectos não convertidos. O que são prospectos não convertidos? São pessoas que foram até essa empresa, fizeram uma cotação de preços e por alguma razão qualquer não compraram com essa empresa. A maior parte das empresas tenta uma vez, 2, 3 vezes contactar esse cliente, fala, esse cara não vai comprar, larga a mão dele, vamos partir para outro. Mas mesmo esses prospectos não convertidos, eu transformo em fontes de receita para a empresa. Ele pode ganhar mais dinheiro com os clientes que ele não vendeu do que com os clientes que ele está atualmente vendendo. Então, vamos supor que uma empresa desenvolveu certos processos, certas metodologias, certos procedimentos que ele só usa internamente. Ele também pode vender e licenciar isso para outras empresas e ganhar muito mais dinheiro com isso. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos, aliás. Eu tive uma vez um lava-jato, e esse lava-jato, o problema do lava-jato é que ele tem que estar limitado territorialmente. Então, se você está aqui, você não vai daqui até lá na Moreninha para lavar seu carro. Você vai lavar até 1 quilômetro, 3 quilômetros da sua casa, do seu escritório. É menos custoso, né? Exatamente. Você não vai atravessar a cidade para lavar o seu carro. Só que essa lava-jato tinha desenvolvido uma técnica toda especial de como vender o pacote prêmio dele, que era com cera de carnaúba, com mais os outros processos. E aí eu mostrei para ele que ele não estaria criando novos concorrentes, porque ele está vendendo fora da região de atuação dele, e que outros lava-jatos fora da região de atuação dele teriam todo o interesse de aprender essa técnica que ele havia desenvolvido. Nós vendemos isso para 1.000 lava-jatos, cobrando $200 de cada um, e ele colocou limpinho dentro do bolso dele $200 mil. Muito mais do que a operação de lava-jato dele. Do que lavar literalmente carro. Exatamente. Então todas as empresas têm esses ativos ocultos. Pode ser anúncios que você já não usa mais, que você pode vender e licenciar para outras empresas. Procedimentos, como a gente falou agora há pouco, metodologias, uma série de coisas. Por exemplo, eu tive uma vez eu trabalhei com uma madeireira. E essa madeireira, um ponto acho que eu não mencionei, mas eu acho importante mencionar, eu já trabalhei com 158 segmentos diferentes da atividade econômica. E com quase 3.000 clientes. Então, por isso que às vezes eu pego exemplos totalmente diferentes um do outro, porque já vivenciei coisas a nível profissional extraordinárias. E essa madeireira tem desenvolvido uma técnica toda especial de como fazer a secagem da madeira, que é o grande segredo do mercado de madeiras, é como você seca a madeira. Se você secar a madeira de menos, você tem um problema. Se você secar a madeira demais, você tem outro problema. Sim. E nós vendemos e licenciamos esse processo para várias outras madeireiras, porque a madeira é um produto muito pesado. Então, se eu te vendo a madeira aqui e que tenho que te entregar ela lá em Manaus, o custo de frete para eu entregar a madeira é mais caro do que o preço do produto. Então, quem é concorrente direto da madeira? Quem está até 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, dali para frente ninguém mais era concorrente. E nós vendemos esse processo de secagem de madeira, que ele usava internamente, só na madeira dele, para as outras madeireiras fora da região de atuação dele, e ele acabou colocando quase $2 milhões dentro do bolso dele. Então é isso que eu estou falando, é pensar fora da casinha. O que eu faço o dia inteiro é fazer isso, é fazer o empresário olhar ativos que ele nem reconhece que tem, e todas as empresas, sem exceção, têm esses ativos ocultos. Basta olhar com uma outra visão. E ter a estratégia, né? Porque
como se diz, né? Não adianta pegar uma ideia e falar assim, vou copiar. Mas se você não tiver uma base, um acompanhamento, precisa ter. Senão fica difícil até de mensurar o que se ganha com isso, né? Sim, exatamente. Fica muito na base da vontade, né? E a pessoa não tem um caminho. Então, por isso que é tão importante a questão de treinamento. Falando com o Eduardo, o meu papel também em muitos trabalhos, Eduardo, é essa questão do acompanhamento, do treinamento, da mentoria. Porque experiências, elas são validadas. E ver empresários se complicarem, né? Passarem por apuros, errarem, eu digo que listar esses erros e mostrar para alguém que vai começar e só explicar para ela assim, ó, elimina qualquer risco de fazer esse tipo de coisa. Ela já sai ganhando. Eu elimino isso de uma maneira bem simples. Uma das coisas que eu mais faço em todas as empresas que eu trabalho é testar. Poucas vezes os empresários testam diferentes propostas, diferentes proposições, diferentes bônus, diferentes garantias. Eu vou te dar um exemplo para você. Eu trabalhei com uma loja de pets aqui em Campo Grande, e essa loja de pets, nós testamos 32 frases diferentes de como receber o cliente na loja. Ninguém havia pensado em frases diferentes de receber o cliente na loja. Todo mundo fazia a pergunta padrão, posso te ajudar? Isso é uma pergunta aberta. O cara fala não, você faz o quê? Olha para o telhado? Não tem o que continuar fazendo. Não tem o que continuar fazendo. Então, nós testamos 32 frases diferentes de como receber o cliente na loja. A frase vencedora aumentou em 300%, 3 vezes mais de vendas, só mudando a frase de como o vendedor recebia o cliente na loja. Então, são várias coisas que você pode testar, desde a sua proposta, com adição de bônus, sem adição de bônus. Tem uma série de coisas que pode ser feito. O outro ponto fundamental que poucas empresas fazem, as empresas ou estão gastando demais ou estão gastando de menos para adquirir um cliente. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? 99% das empresas nunca parou para analisar e calcular quanto é que vale o cliente dessa empresa. Olha só, depois do comercial a gente fala sobre essa conta que poucos fazem ou quase ninguém faz. A gente já volta. Vamos de volta aqui para mais um bloco no programa Meu Bairro, Meu Negócio. Esse programa que visa realmente levar a você, na prática, situações de empreendedores. Hoje aqui com o Eduardo, falando sobre a trajetória de décadas de treinamento de empreendedores. Praticamente 3.000 clientes já atendidos e validados. Todos estão tendo resultado? Aqueles que estão pondo em prática. Normalmente é assim, né? Não adianta saber alguma coisa, ter conhecimento, ter acessado alguém que sabe alguma coisa e que te ensina, se você não for lá e colocar em prática. Eu costumo dizer muito que ler um livro não quer dizer nada. Você tem que praticar o que o livro está ali te entregando como conteúdo. E essa é a grande diferença do empreendedor que tem sucesso daquele que só está fazendo o que os outros estão fazendo, né? Tentando fazer dar certo. E Eduardo, agora no bloco anterior, estava falando sobre como fazer, né, cálculos sobre o que dá certo, o que não dá certo dentro de uma empresa. E isso nos leva a pensar assim, né, tipo, quais são os tipos de clientes que existem, né, entre realmente aquele cliente, o bom comprador e o consumidor. Se você pudesse também explicar isso, porque muitos empreendedores acham que tipo, passou na frente é peixe, né? Tipo, tá no rio é peixe, né? Não é bem assim, né, Eduardo? Eu costumo, toda vez que eu encontro um empresário, eu faço algumas perguntas para ele. E uma delas eu pergunto se ele sabe a diferença entre consumidor e cliente. E a maioria acha que é a mesma coisa, que consumidor é igual cliente. Não é. Se você olhar no dicionário, são totalmente antagônicas uma palavra da outra. Consumidor é aquele que compra um bem ou um serviço para consumir. Esse é um consumidor. Se você olhar a palavra cliente, é aquele que está sobre a guarda, sobre a proteção, sobre os cuidados de alguém. Então, quando você trata as pessoas que compram com você como clientes, você está dando uma proteção muito maior. Você está tratando muito melhor as necessidades do cliente. Então você está entregando muito mais valor para o seu cliente do que os seus concorrentes. Ora, se eu entrego muito mais valor do que o meu concorrente, a probabilidade desse cliente
retribuir comprando muito mais comigo é muito maior. Então, isso que eu trato quando eu entro nas empresas eu aprendi o seguinte: 7 bilhões de pessoas na Terra. 7 bilhões se fazem exatamente a mesma pergunta, e a pergunta é bem simples: o que eu ganho com isso? Quando o teu cliente está pedindo para você, eu quero preço baixo, em outras palavras, ele está falando para você, eu quero vantagem para comprar com você. Qual a vantagem que você vai me dar que seu concorrente não está me dando? Então, quando ele sente que a vantagem para o lado dele é maior do que o que o seu concorrente está oferecendo, ele vai comprar com você. Caso contrário, ele não vai. E nem sempre está com relação direta ao dinheiro, né? Ao preço. Né? Por exemplo, um problema que eu vejo muito, como as empresas não são estratégicas, são táticas, eles fazem a pior estratégia do planeta, que é a estratégia de baixar preço. Por que é a pior estratégia do planeta? Porque a única diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Sim. Você tomar uma aspirina, curou toda a dor de cabeça. Se você tomar um vidro de aspirina, tchau, tchau. Isso que tem acontecido principalmente nas pequenas e médias empresas. Como elas não são estratégicas, a única estratégia que tem conduzido a operação é ficar baixando o preço, chega um ponto que não tem mais de onde baixar preço. E ele acaba sucumbindo a essa estratégia errada que ele adotou lá atrás. Quando ele pode oferecer muito mais valores para os clientes dele, onde consequentemente ele vai melhorar a margem dele, vai vender muito mais e vai colocar muito mais dinheiro no bolso dele. Exatamente. E essa questão do preço, né? Ela tem uma relação muito forte quando eu percebo algumas empresas, empresários, eles sangrando a própria empresa com essa... Empresário, a maioria não faz conta. Vou te dar um exemplo para você. Vamos supor que você comprou um item a R$100. Você teria que vender esse item a 150. Aí você fala assim, minha venda está baixa, esse mês eu não vou fechar na minha meta, eu vou baixar esse preço para 125. O que aconteceu? Você tem que agora vender o dobro de itens para ficar onde você já estava. Você não avança nem meio metro para frente. E entra numa outra vertente problemática nas empresas, essa sangria desatada, né? Porque aí vai faltar dinheiro. Então, se você está deixando o teu dinheiro no bolso de alguém, vai faltar na hora que você precisar pagar alguma conta, investir. E muito se acha que investir em treinamento é custo. E longe disso, porque se a pessoa entender o quanto ela ganha com aquilo que ela está aprendendo, é que o treinamento, o conhecimento, ele não é palpável, desde que você o pratique para ele se tornar materializado. Só que até o ponto de tomar a decisão, você não tem nada na tua mão. Né? E aí a pessoa não consegue mensurar isso. Só que lá no preço, ela rasga o dinheiro dela na frente de qualquer um. Eu acho um pouquinho contraditório às vezes. Por exemplo, uma das coisas que eu faço quando eu entro nas empresas, um dos primeiros cálculos que eu faço quando eu entro nas empresas, é calcular o valor do cliente para essa empresa. A maioria, 99% das empresas, nunca parou para calcular. Eu estou falando de até grandes empresas, tá? Não é só a pequena e nem a média, não. Até grandes empresas nunca calculou quanto vale o cliente dessa empresa. Ele não sabe o valor desse cliente. Ele me dá respostas etéreas. O cliente vale muito, mas o quanto é esse muito? Não sei, ele vale muito, mas quanto é? Ele não sabe. Então, por que a importância capital de saber calcular quanto vale o cliente dessa empresa? Porque você pode fazer ofertas que eu chamo de irresistíveis. 99% das empresas fazem o que eu chamo de ofertas resistíveis de venda. O que é uma oferta resistível? Uma oferta baseada unicamente em preço. Qual o problema? Muito fácil de ser batida. Sim. Você está vendendo por 10, seu concorrente baixou para 9 e pronto, acabou toda a sua vantagem. E, no entanto, quando eu faço ofertas irresistíveis, eu agrego muito mais valor, muito mais benefícios para o cliente dos meus clientes, de maneira que quando ele compara as tuas ofertas, a tua oferta está em outra estratosfera. Então, a tendência é ele comprar muito, mas muito mais com você. Por quê? Porque ele ganha muito mais em comprar com você. Então, saber calcular quanto vale o seu cliente, que eu chamo de VLM, te permite coisas audaciosas. Por exemplo, colocar um case aqui de um cliente meu. Eu tive uma vez um cliente que era um fabricante de peças para carro. E ele vende para distribuidores e varejistas pelo Brasil inteiro. E ele tinha um cliente dele no Paraná,
e ele queria abrir esse distribuidor no Paraná. Esse cara, se não me engano, tinha 15 lojas lá pelo Paraná e ele era um cliente muito grande, ele já tinha ido 3, 4 vezes daqui até o Paraná para oferecer o produto dele. E o cara falava, não quero o seu produto porque eu tenho a linha do seu concorrente. Por que eu vou tirar algo que está vendendo para colocar a sua se eu não sei se a sua vai vender ou não vai vender? É o dilema que todo mundo enfrenta. Para você colocar o seu produto, você tem que tirar alguém que está lá. Sim. Como é que você tira alguém que está lá? É o que eu te falei. Então nós fizemos esse cálculo do VLM, que eu chamo de valor líquido marginal, ou quanto vale esse cliente para essa empresa. E eu propus uma solução bem audaciosa para ele. Até na época ele me chamou de doido. Ele falou, você está louco, eu vou dar R$3.000 de pedido para esse cliente? Eu falei, não. Você está investindo R$3.000 para adquirir esse cliente, que na realidade custa para você, digamos, R$1.500, pelo que é o custo de mercadoria, para um cara que vai te trazer, pelo menos na época, o cálculo que a gente tinha feito era em termos de 80 mil que esse cliente representaria para ele por ano. Quando eu coloquei em números para ele, ele viu a lógica do que eu estava falando, falou, putz, você tem toda a razão. Imediatamente ele ligou para esse cliente, colocou a linha dele lá e nunca mais parou de vender. Quando nós gravamos um testemunho dele, ele já tinha vendido mais de 500 mil. Então, com o investimento de 3 mil que ele fez nesse cliente, ele ganhou mais de 500 mil com essa estratégia. Então, são estratégias como essa que toda empresa pode fazer. Por exemplo, eu trabalhei com uma empresa que era um fabricante de produtos de limpeza. E ele tinha uma equipe de, se não me engano, acho que era 22 ou 23 vendedores. E eu perguntei para ele como é que ele remunerava a equipe de venda dele. Ele falou, eu pago X% para a equipe de venda. Falei, ok, quando eles trazem um novo cliente? Falou, tanto faz se é novo ou antigo, é o mesmo percentual. Falei, posso fazer uma suposição audaciosa? Ele falou, pode. Falei, tenho quase certeza absoluta que teus vendedores não estão abrindo novos clientes. Ele falou, como é que você sabe disso? Eu falei, também não iria. Para que eu vou correr atrás de novos, se eu sei que é mais complicado, mais difícil, mais demorado? Se eu tenho uma carteira que eu atendo todo mês aqui, para que eu vou correr atrás de novos? Ele falou, você tem toda a razão. Aí quando eu fiz esse cálculo do VLM com ele, eu propus uma proposta diferente para os clientes abrirem novos clientes. Desculpe, para os vendedores abrirem novos clientes. Essa mesma equipe, não mudou ninguém na estrutura, a mesma equipe, no espaço de 45 dias, eles abriram 387 novos clientes. Entendeu? Sim. Então, isso que eu te falo de pensar de uma forma mais estratégica a operação. Isso pode ser feito em qualquer empresa, de qualquer setor de atividade. E que é o posicionamento ativo, né? É aquela questão que o momento pandêmico que nós vivemos colocou muitas pessoas em xeque, né? Muitas empresas em xeque, que é aquelas empresas que esperavam pelo cliente, que é aquelas empresas de ficar atrás do balcão, né? Esperando ele chegar. Por exemplo, desculpe te interromper, só te interrompendo. Lembra que eu falei agora há pouco que todas as empresas estão sendo suportadas por uma única fonte de receita? Então, na época da pandemia, todos os vendedores não poderiam vender. Estava todo mundo em casa. As empresas tiveram um baque terrível, porque o vendedor estava em casa, como é que ele ia aumentar o faturamento? Sim. E a despesa fixa dele, que é o aluguel, a luz, isso aí continua, por isso chama despesa fixa. Se você vendeu ou não vendeu, você tem que pagar. É verdade. E como é que você sai dessa seara? Os meus clientes não tiveram problema nenhum com venda. Por quê? Eu uso o que eu chamo de publicidade de resposta direta. Então, através da publicidade de resposta direta, eu poderia ir na casa, no escritório de qualquer pessoa e contactar essas pessoas e continuar fazendo as minhas vendas. Então, é por isso a importância de construir novos canais de receitas, adicionais e complementares, além dos atuais. Para justamente, se acontecer um problema como uma pandemia ou qualquer coisa do gênero, você tem outra fonte alimentando o seu caixa, de maneira que você nunca vai ter problema financeiro. Sim, e esse preparo, né? Claro que ninguém se prepara para uma pandemia, né? Mas ter várias formas de rentabilidade dentro de uma empresa, depois que se descobre isso hoje, né? Empresas, elas estão bem melhores do que antes da pandemia, porque Sim. Antes elas vinham, elas vinham com um carro de um lugar só, né? Hoje elas estão andando em ônibus, né? Que tem vários lugares, então elas entenderam sob pressão, né? Como funciona. Na área digital se fala muito sobre essa aceleração no processo, né?
que a gente está vivendo alguns falam até em 10 anos, né, do que seria o tempo para acontecer algumas coisas, já aconteceu, né? Já aconteceu. Então essas atualizações são importantes, né? Então trazer essa parte prática para dentro das empresas e colocar realmente isso para o time. E falando em time, Eduardo, como é no teu trabalho, como é nessa tua estrutura, porque a estratégia ela é muito plausível de resultado. E eu vejo também muitos empreendedores sofrendo então com a gestão de time, né? Que é a questão de desenvolver pessoas para que elas façam. Uma carência que eu percebi em muitas empresas, que eu lido com empresários e empresárias diariamente, e uma carência geral que eu percebi é a dificuldade dele contratar mão de obra especializada e principalmente grandes vendedores. Então, uma parte do meu trabalho eu faço o que eu chamo de imersão intensiva de venda, onde eu treino toda a equipe de venda dessa empresa. Então ele não precisa contratar novos vendedores, eu procuro identificar primeiramente cada vendedor tem uma qualidade única. Por exemplo, dentro da sua própria equipe você tem vendedores que são excelentes para fazer uma prospecção de venda. Você tem outros vendedores que são excelentes para fazer uma apresentação de venda. Você tem outros vendedores que são excelentes para fazer um pós-venda, um acompanhamento dessa venda. E tem outros vendedores que são excelentes para fazer o fechamento de venda. Qual que é a probabilidade de você reunir todas essas qualidades numa só pessoa? Quase zero. Sim, tá? É bem mais difícil. Exatamente. Então, quando eu faço essas imersões intensivas de venda, a primeira parte dessa imersão é entender primeiro como é que está acontecendo esse processo. Como é que hoje eles estão fazendo essa prospecção de clientes? Como é que eles estão hoje apresentando esse produto, esse serviço para o mercado? Como é que eles estão fechando esse potencial cliente e transformando ele em clientes? E uma série de coisas. Por exemplo, outro ponto fundamental. Quando eu trabalho com profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, 99% da operação dele vem através do famoso boca a boca. É um cliente indicando outro cliente. Tanto é que o advogado, por lei, ele não pode colocar um anúncio, eu sou João da Silva, meu escritório é na rua tal. Ele não pode fazer isso. Por regra não. Por regra não pode. Então ele depende unicamente de indicações. Ora, mesmo esse setor que depende unicamente de indicações, eles não têm um sistema, não têm uma estratégia onde em cada interação que ele tem com esse cliente, ele transformar esse cliente no melhor vendedor da empresa dele. E eu sou autor de 7 livros nessa área de vendas e marketing. Eu tenho um dos meus livros, são 60 sistemas ou 60 estratégias de como transformar cada cliente em vendedor ativo para a minha empresa. E por que o seu cliente vai querer vender para você? Porque você vai fazer o que eu chamo de suborno ético. Você vai eticamente oferecer alguma vantagem para ele fazer isso por você. Então, tenho 60 maneiras de como fazer isso. Dentro dessa imersão intensiva de venda, eu ensino essas 60 maneiras. Eu abordo, por exemplo, como é que ele pode vencer as principais objeções dos clientes. E muitas vezes as objeções são mais, como é que eu vou te dizer, insegurança do cliente do que qualquer outra coisa. Eu costumo falar muito, Eduardo, que tipo assim, pessoas não confiam em coisas ou serviços, elas confiam em pessoas. Então, esse posicionamento de entendimento de um bom vendedor, o cliente ele fala, eu vou confiar nesse cara aí, porque ele me transparece confiança. Né? A gente já volta depois de mais um breve comercial para falar sobre isso e sobre os livros da sua autoria. Bom, de volta aqui no último bloco já, 1 hora passa rápido, quanto o assunto ele realmente é envolvente, né? Ele tem um teor, e principalmente quando a gente entende que o nosso compromisso está sendo cumprido, que é o compromisso, o propósito de entregar para o empreendedor, a empreendedora, aquilo que realmente sirva para o seu dia a dia. E eu chamo de empreendedor, empreendedora, todo aquele que está querendo empreender, está somente com ideias na sua cabeça. A gente quer entregar a capacidade de você colocar isso no papel. Para aquele que já colocou no papel, que você possa tirar do papel e pôr na prática. E aquele que está na prática, mas não está conseguindo atingir os seus resultados, que possa, através de ensinamentos realmente validados na vida de outras pessoas,
ter os seus resultados atingidos. E eu quero mandar, falando em empreendedor e empreendedora, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da 067 Wash, a Débora e todo o seu time, preparados para atender você em tudo que diz respeito à limpeza, higienização, o cuidado com cama, mesa e banho, todos os itens aí dessa lista. Lá pela 067 Wash, uma lavanderia, uma tinturaria que realmente faz a diferença. E tem a diferença pautada no seu delivery. Você pode ligar lá e combinar com o time lá da 067 Wash, que eles vão lá na sua casa buscar a sua roupa e te devolve ela limpa, cheirosa, passadinha. Pelo telefone 67 30 45 30 20 você consegue agendar isso e tirar suas dúvidas sobre os serviços prestados pela lavanderia. Ou então você pode ir até a rua Marechal Rondon 2430, aqui no centro de Campo Grande. São nossos vizinhos também, né? Eles estão a 2 quadras aqui da Radijara, bem próximo da Praça Esportiva Belmar Fidalgo. Então um abraço para a Débora e todas as meninas que estão lá trabalhando para cuidar das peças de roupas, calçados também, seus cuidados com todo o material que todo cliente deixa lá na 067 Wash. Então, lembrando também que lá no nosso site nós temos o banner, que você pode clicar nesse banner e aproveitar a promoção de todo sábado. Tem desconto, tem um benefício lá na 067 Wash. Um abraço, Débora, a todas as meninas, e quem quiser visitar vai lá porque está ficando bonito lá a reforma na 067 Wash. Um forte abraço a todos e aproveitem, tinturaria também é uma possibilidade de você renovar seu guarda-roupa aí. Eu mesmo utilizei desse serviço e é muito bom. Dá para usar por mais tempo aquela roupa que perdeu um pouquinho da cor, um pouquinho da aparência dela, e o pessoal lá da 067 eu acho deixa novinha. Um forte abraço para vocês aí, Débora, e todo o seu time. Voltando aqui com o nosso entrevistado de hoje, Eduardo, vamos lá, esse nome é mais difícil de falar, né? Carmouche. E que está falando sobre a sua trajetória aí de anos lidando com empreendedores, com empreendedoras, com negócios e tirando esses negócios da inércia e muitos até tirando do atoleiro, né? Porque muitas vezes alguns empresários se veem numa situação difícil por não ter o como fazer. Sabe o que fazer, mas não sabe como fazer, né? E essa é uma habilidade que você traz aqui em vários das suas obras. São 7 livros já escritos, além da parte prática que você, que eu digo assim, a pessoa até pode ler um livro, mas não sabe como é que aplica. E então você tem essa questão também de estar presente, efetivamente presente nas empresas para colocar tudo isso na prática. E nós estamos comentando aqui sobre quantas ou quais as principais formas de uma empresa poder alavancar aí a sua estrutura, como ela pode se potencializar. Se você pudesse citar alguns pontos, eu sei que poderíamos passar o dia falando, mas alguns pontos principais, Eduardo, que você coloca aí em evidência nas empresas que você atende. Eu procuro pegar problemas complexos e transformar em coisas simples. Por exemplo, transformar nó górdios, que é a famosa história de Alexandre o Grande, em problemas simples. E um dos aspectos que toda vez que eu encontro com empresários eu pergunto para eles quantas maneiras diferentes vocês acham que existem para crescer sua empresa? E aí eu ouço todo tipo de resposta. Existem centenas de milhares de maneiras, milhares de maneiras, mas não importa qual que seja a empresa, de qual setor de atividade, seja um fabricante, um distribuidor, um varejista, um prestador de serviço, existem basicamente apenas três maneiras para você crescer sua venda, qualquer que seja a empresa. E quais são essas 3 maneiras? A primeira é o que todo mundo trabalha, crescer o número de novos clientes. Aí todo mundo trabalha. Só que, como nós falamos um pouco antes, nessa entrevista, é a atividade mais cara, que demanda mais tempo, mais capital, mais tudo, mais investimento, é trazer uma pessoa que nunca comprou e fazê-lo começar a comprar. Por isso que quando o empresário ou empresária que eu encontro, ele fala para mim, eu cresci o ano passado 2%, ou 1 dígito, ou 2 dígitos, em outra palavra, ele está me dizendo que ele só cresce o número de novos clientes. Então, todo o trabalho, todo o esforço dele é em buscar novos clientes.
Ora, depois que você já adquiriu esse cliente, você tem uma base fantástica para trabalhar, para vender mais para esses clientes e aumentar a frequência de visita desse cliente com a empresa. Vender mais e aumentar a frequência são muito mais simples, muito mais fáceis de ser feito do que buscar novos clientes. E, no entanto, a maior parte das empresas não analisa por essa ótica. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo matemático, só para ilustrar o que nós estamos falando. Vamos supor que você tenha 1.000 clientes comprando R$100 dessa empresa e vindo com uma frequência de 2 vezes por ano. Essa empresa vai faturar R$200 mil no ano, correto? Se eu focar apenas em aumentar o meu número de novos clientes e quiser aumentar esse meu faturamento de 200 mil para 1 milhão, o que eu teria que fazer? Eu teria que ter 5.000 clientes, comprando 2 vezes ao ano, comprando R$100, para que eu bata a minha meta de 1 milhão. Missão quase que impossível, porque crescer 500% o teu número de novos clientes não é fácil. Qual outra maneira que eu consigo atingir esse mesmo objetivo de 1 milhão? Bem simples, trabalhando na geometria do negócio, ou seja, trabalhando nessas 3 áreas ao mesmo tempo. Então, quando eu entro nas empresas, a primeira coisa que eu faço é implementar 30 estratégias diferentes de como crescer dentro dessas 3 áreas. Então, se eu aumentar, por exemplo, 10% nas 3 áreas, qual que é o impacto que isso vai gerar no meu faturamento? Em vez de 1.000, agora eu vou ter 1.100. Em vez de 2, eu vou ter 2,2. Em vez de 100, eu vou ter agora 110. Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter agora 266.200, ou 33% a mais de receita. É isso que eu faço quando entro nas empresas. Eu trabalho na geometria do negócio. Então, eu trabalho nessas 3 áreas ao mesmo tempo. Porque eu aprendi o seguinte: 2 a 4% do que acontece em nossa vida é obra de Deus, a gente não controla. Então você está deitado na sua casa, acontece um terremoto, cai o telhado, uma bala perdida, qualquer coisa e bum, você foi embora. Mas 95, 96% é em função do que fazemos ou do que não fazemos. E a maior parte das empresas e dos empresários e empresárias tem muito, mas muito mais controle em sua mão do que ele imagina. Ele só talvez não saiba disso. Porque o que acontece, via de regra geral, que a maior parte das empresas são mais reativas do que proativas. Sim. Então eles esperam que a coisa venha até eles para ele depois resolver. E eu ensino meus clientes todos a serem muito mais proativos, a irem atrás do cliente, a venderem mais para esse cliente, a oferecerem ofertas irresistíveis para esses clientes. Gerar uma ação para que se tenha uma reação. Né? Exatamente. E inverter o jogo. Né? Inverter o jogo, exatamente. Você vai ter resultados bem melhores, superiores que os concorrentes. E isso acontece nitidamente, é visível, quando um setor surge e aí se tem aquela deficiência na mão de obra. Né? Então, se esperou algo acontecer para se reagir, e aí fica aquela loucura desvairada, né? Tipo assim, preciso de gente, e daí contrata qualquer um, e aí começam as merdas dentro das empresas, né? Literalmente. Então, assim, por que não setores se preparar? Né? Tipo, se prepararem para... Não, primeiro vamos estruturar o que nós precisamos ter. E eu falo que é tão simples, porque o processo é igual, né? Você esperar acontecer ou fazer acontecer. Exatamente. A gente está no finalzinho do programa já, Eduardo. Eu quero que, só para ressaltar aqui essas 7 obras, eu vou falar sobre o título de cada uma, e aí a gente já fala sobre os acessos, as suas redes, né, como te encontrar. Bom, o primeiro livro aqui, eu não sei se está na sequência de serem inscritos, mas Cresça e Prospere o seu negócio fazendo lucrar perfeitamente. A outra obra, Top 100 Perguntas e Respostas. O outro livro, Rápidos Geradores de Caixa no seu próprio negócio. Olha, são todos pertinentes à receita. 22 princípios para aumentar e enriquecer massivamente o seu negócio. 60 sistemas de referências, como você pode transformar, né, seus clientes em seus melhores vendedores. Ótimo, falou um pouquinho disso aqui, né? Já falou. Elementos extraordinários para o sucesso do seu marketing e
o relatório para você dominar o seu mercado, vencendo todos os seus concorrentes. São 7 obras. Elas estão em alguma livraria? Elas estão na Amazon. Qualquer um pode acessar o site amazon.com.br. Na Amazon é bem simples, Amazon. Você vai lá, escreve até o nome do autor, vai aparecer todas as obras. Meu nome é Eduardo Carmucci. Aparece todas as obras. Todas as obras lá. Tá. Físicos digitais também? Também digital, tá? Que hoje a tendência, né? Às vezes as pessoas terem aí pode baixar ele na palma da mão. Exatamente. Pode ler na palma da mão. Ótimo. Você levou quanto tempo para escrever esses livros? A sua trajetória foram assim as deficiências que você foi vendo que alguns métodos estavam funcionando, você foi materializando isso em livro? Eu acredito que eu sempre gostei do seguinte, deixar um legado, porque a gente está aqui de passagem por essa terra muito rapidamente. E eu gostaria de deixar, digamos, uma herança, porque não só essa geração, mas as próximas gerações possam ver. Porque eu percebi o seguinte, que muitas empresas, ou muitos empresários, dedicam quase toda uma vida para fazer o negócio dele funcionar. E, infelizmente, a estatística mostra que de cada 100 empresas, apenas 5 vão estar aqui daqui 5 anos. Ou seja, 95% das empresas que começaram esse ano, daqui 5 anos, serão amargas lembranças na cabeça do empresário. Ou seja, vai ficar com dívida, vai ficar com problemas, vai ficar uma série de coisas. Mas por quê? Porque ele não se preparou para ser empresário. Esse é o grande problema, principalmente das pequenas e das médias empresas. Então, o melhor jeito de você ser melhor do que os outros é você estar melhor preparado do que o seu concorrente. E qualquer que seja o setor de atividades, eu tenho observado isso em todos os setores, aumentou drasticamente, mas drasticamente, o número de fornecedores. Você pega, por exemplo, que nós falamos agora há pouco no intervalo, a energia solar. Há 5, 6 anos atrás, tinha 3 ou 4 empresas de energia solar. Esses dias eu fui visitar uma empresa de energia solar, tinha 3 empresas de energia solar na mesma quadra, do lado do outro. Então, aconteceu só em energia solar? Não, em todas as empresas. Farmácia, em tudo. Loja de celular. Em tudo. Tem muito mais fornecedores do que clientes. Sim. E o que acontece? Como nós falamos agora há pouco, a maior parte das empresas são táticas, não são estratégicas, eles só fazem uma coisa, ficar baixando o preço. E aí ele não tem um diferencial, não tem algo que o diferencia em relação aos seus concorrentes. Por exemplo, uma das coisas que eu ensino todos os empresários e empresárias a fazer é se distanciar dos seus concorrentes. Como é que eu faço isso? Através do que eu chamo de PUV, Proposta Única de Venda. O que sua empresa tem de única, distinta e totalmente singular em relação aos seus concorrentes? Por que os seus clientes estão comprando com você? Então, quando você define exatamente isso, você sabe exatamente como é que você vai se posicionar no mercado. Isso te dá uma vantagem tremenda em relação aos seus concorrentes. Eu digo, não é nem sair na frente, é se colocar à frente, ou seja, você se posiciona diferente. Né? Exatamente, é exatamente isso que eu estou falando. Você assume a posição de liderança. E isso é um fator muito importante e não tem como você se tornar melhor olhando para aqueles que estão fazendo as mesmas coisas. Você tem que buscar um caminho diferente. Alguém tem que abrir caminho. Exatamente. Então, isso é ousadia, isso é aquilo que é a essência do bom empreendedor, que é ser ousado. Se você foi ousado um dia em abrir um negócio sem conhecer ele, seja ousado agora em conhecê-lo, né? Então, em aprimorar esse processo. Retrabalhe o seu próprio negócio. Exatamente. Invista no seu próprio negócio, depois comece a investir em outras coisas, né? Senão pulveriza demais a sua renda, no final não tem um monte de ativos, mas que se juntarem todos não pagam a conta da água, da luz, da sua estrutura. Né? Eduardo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigado a vocês. É muito bom ter alguém que, de certa forma, tem um propósito muito alinhado com o meu também, que é fazer a diferença na vida das pessoas, que é ensinar. Claro que a gente sempre ensina quando a gente tem a necessidade de aprender também. Então eu sei que de tanto ensinar, eu sei que na verdade você buscou sempre aprender. Com certeza. E isso é mérito de ter sucesso. As pessoas que acreditam que já sabem, o fracasso já está nem na porta, ela já sentou no lado dela, né? Já está lado a lado. Porque a busca pelo conhecimento ela precisa ser constante. Sim. E nunca vai acabar, né? Porque eu digo assim, no momento que a gente sabe algo novo, a gente fica sem saber 10 outras coisas, né?
Porque a gente ele evoluiu. Por que todos os rios desaguam no mar? Por quê? É bem simples, porque o mar está no nível abaixo dos rios. Então, quando você quer aprender, você tem que se colocar no nível abaixo dos outros. Para receber. Para receber essas informações, entendeu? Esse é o segredo da... Simples a metáfora. Então, assim, que todo empreendedor possa se posicionar. E aqui eu quero complementar a metáfora. Lembre-se, o mar é muito maior que todos os rios. Então, reduza um pouquinho o nível de achismo, né? Tipo, eu já sei de tudo. E comece a abrir-se a novos horizontes. Entenda sobre como as pessoas funcionam. Eu falo que eu venho me desenvolvendo muito nessa área de comportamento para entender a essência, a base de como nós somos formados lá na nossa infância. E quando a gente tem uma estratégia muito plausível de resultado, quando a gente sabe como utilizar na nossa essência, ninguém segura. Exatamente. Ninguém segura, tá? Eduardo, então parabéns. Deixa uma mensagem final assim seja breve, né, pelo nosso tempo, mas que seja uma mensagem pontual para todos os empreendedores que estão e vão nos ouvir. Tá, como eu disse no começo dessa entrevista, você, empreendedor, empreendedora, tem uma fortuna dentro da sua própria empresa. Você não precisa ir em outras empresas, você não precisa abrir outros negócios. Você pode crescer drasticamente o volume de receita da sua empresa, desde que você trabalhe com os ativos ocultos que você já tem. Então, todas as empresas têm capacidade de dobrar ou triplicar o seu faturamento atual quando ele adotar novas estratégias de venda que provavelmente ainda não está implementando dentro da sua empresa. Tem muito negócio dentro do próprio negócio, né? Exatamente. É o que eu sempre falo para todos os empresários. Eu trabalho no negócio do negócio. Sim. Então, o negócio dele, não importa qual que seja uma farmácia, seja um distribuidor de materiais de construção, é o negócio dele. Mas o negócio do negócio que é onde eu entro. Sim. Show de bola. Então finalizamos aqui, entregamos mais um programa Meu Bairro Negócio. Quero mandar um abraço para o Marcelo Caetano, que esteve na segunda-feira aqui no programa e nós falamos sobre a experiência dele na prática dentro de um negócio que ele saiu do zero, porém ele passou por quase 13 anos trabalhando até surgir. Então não foi sorte, foi muito trabalho. Então também estará lá no nosso canal no YouTube. E também no site, essa matéria de segunda-feira com o Marcelo Caetano, falando sobre a Deslize Door. Forte abraço. Sábado a gente tem de novo o programa Meu Bairro Negócio. Sim. Posso deixar só o meu contato? Claro, sim. Nas redes sociais já estamos marcando lá. Então, quem nos acompanha nas redes sociais tem lá o Instagram do Eduardo, mas pode sim, com certeza, seu telefone, site. Sim. Meu site é www.sgn, S de sapo, G de gol, N de navio, 7, o número 7.com.br. Na Instagram, Eduardo Carmucci, com K, Eduardo Carmucci. E por telefone é o 32 11 27 77. 32 11 27 77. Estou à disposição de qualquer empresário que queira crescer suas vendas. Muito bem, então a oportunidade foi dada. Agora o que você vai fazer com ela é uma decisão que a gente não pode tomar. A única coisa que você pode fazer por você é tomar decisão. O resto acontece. Então faça esse movimento. No sábado a gente volta aqui, estaremos com um bate-papo empreendedor muito legal. Então 7h31, sábado estaremos aqui. Um forte abraço, uma ótima semana e fiquem com Deus.